Mais uma vez, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Explico novamente, estou sem máscara, o microfone é de uso individual e daqui eu não ofereço nenhum risco aos meus irmãos. Mas o uso da máscara é obrigatório a todos quando estiverem dentro do templo. Tá? Romanos capítulo 1, versículos 1 a 7. Vou ler até o 3 apenas, para nós ganharmos um pouco mais de tempo. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Nós leremos do versículo 1 até um pouquinho mais adiante. Iremos refletir acerca dessa carta que Paulo escreve para a igreja em Roma, para orientar, para instruir aquela igreja nos caminhos do Senhor. Romanos capítulo 1. Quem encontrou o texto? Diga amém. Eu vou ler o texto e eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura e conservem as vossas Bíblias abertas, pois nós voltaremos ao texto para refletirmos acerca dele. Tá? Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Anunciei até o versículo 3, mas li até o 7, a leitura não ficar quebrada. Tá? Curva sua cabeça e ore comigo nesse momento, pedindo ao Senhor que fale os nossos corações através da sua palavra e que nós sejamos edificados através das suas Escrituras. Oremos. Amado e eterno Deus, em o nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui na Tua santa e maravilhosa presença. Deus, nesse momento nós lemos a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e nós gostaríamos de Te pedir, Deus, nesse momento, que o Senhor fale aos nossos corações. Deus, que nós sejamos instruídos pela Tua palavra, que nós venhamos crescer, Deus, no conhecimento das Tuas Escrituras. Toque no coração de cada um, para que a Tua palavra, Deus, seja guardada, e não apenas guardada, mas que a Tua palavra seja vivida por cada um de nós, Deus. Assim oramos e pela fé agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós começamos na sexta-feira passada uma sequência, uma série de ensinamentos com base nesta carta do apóstolo Paulo, escrita para a igreja em Roma. E nós passaremos os próximos meses falando acerca dessa carta. Não vou fazer como farei hoje. Hoje eu vou ficar apenas no versículo 1 que lemos, mas não farei isso todas as ocasiões, é porque considero o primeiro versículo muito significativo para nós. Sexta-feira eu fiquei também somente nesse primeiro versículo, e eu quero continuar hoje falando novamente desse versículo, não as mesmas verdades que eu falei na sexta-feira, mas faremos isso nas próximas semanas. Falaremos sobre essa carta que tem uma importância muito grande para nós. Essa, na minha opinião, na minha perspectiva, é um dos livros mais importantes de todo o Novo Testamento, de toda a Bíblia Sagrada.
Toda a Bíblia é importante, mas tem livros que são assim de uma importância muito significativa, e na minha perspectiva a Carta aos Romanos é um desses livros que tem uma significação, uma importância muito grande para cada um de nós. Então, conhecer a Carta aos Romanos é algo necessário para todos nós como igreja. Então, se acontecer de em algum culto você não conseguir se inscrever, nós estaremos colocando no canal da igreja todas essas mensagens baseadas em Romanos. Nós estaremos colocando lá no canal da igreja no YouTube, e aí no dia que você não puder vir ao culto presencial, você pode assistir. Talvez não dê tempo de colocar no mesmo dia, mas pelo menos no dia seguinte nós colocaremos, de maneira que os irmãos poderão ter acesso a toda a sequência de ensinamentos com base em Romanos. Amém, irmãos? Então vamos pensar um pouco aqui acerca do que Paulo diz nesse primeiro versículo. Paulo diz no versículo 1: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Nós falamos na sexta-feira, e eu não quero retomar tudo que eu falei, apenas é uma introdução para o que eu quero dizer agora. Paulo, ele escreve essa carta e ele segue um modelo que qualquer carta na época do Novo Testamento tinha. As cartas na época do Novo Testamento tinham uma estrutura como as cartas de hoje também têm. Pouca gente escreve carta hoje em dia. Quando alguém quer mandar uma mensagem para outra pessoa, muita gente utiliza o WhatsApp e acaba mandando apenas uma mensagem no WhatsApp. Mas as cartas de hoje, elas têm uma estrutura: local e data, o nome do destinatário, o conteúdo da carta e, ao final, a identificação do autor da carta, daquele que é o remetente da carta. Na época do Novo Testamento, as cartas também tinham uma estrutura, diferente da estrutura das cartas de hoje, mas as cartas na época do Novo Testamento também tinham uma estrutura. E essa estrutura, ela começava justamente com a identificação daquele que estava escrevendo. O remetente da carta, ele se apresentava bem no início do seu texto. E é justamente o que Paulo vai fazer aqui. Essa não é uma estrutura usada apenas por Paulo, mas por qualquer pessoa que escrevia uma carta nesse primeiro século, e até mesmo antes e um pouco depois do primeiro século. Essa era a estrutura. Se nós pegarmos as cartas de Tiago, de Pedro, de João, Judas, nós perceberemos que em todas elas o primeiro elemento textual que aparece é justamente a identificação daqueles que escreveram os seus respectivos textos. E Paulo está exatamente fazendo isso. Ele está apresentando a sua própria pessoa como o autor desse texto que nós estamos lendo. Mas nessa apresentação, Paulo, ele faz uma apresentação de si mesmo de uma forma específica, de uma forma peculiar, diferente de outros escritores do Novo Testamento que também escreveram cartas. Paulo, ele faz uma apresentação com alguns detalhes. Eu não digo que ele faz uma apresentação rica de detalhes, mas ele faz uma apresentação mencionando a seu próprio respeito algumas verdades que são interessantes de serem pensadas por cada um de nós. E a primeira delas é que Paulo se apresenta como servo. Como servo. E a palavra servo aqui é a palavra doulos. E doulos, dentro da sociedade do primeiro século, era aquele que estava na camada mais baixa da sociedade. O servo era, dentro de toda a sociedade do mundo antigo, era quem estava na posição mais baixa de toda a sociedade. E Paulo apresenta a si mesmo como servo de Jesus Cristo. Quando ele diz isso, ele está mencionando que Jesus, ele é o dono da sua vida, e que na condição de servo, Paulo faz não o que ele próprio quer, mas o que o seu Senhor Jesus de Nazaré quer. Foi sobre isso que nós falamos na sexta-feira, e hoje nós gostaríamos de dar prosseguimento ao que Paulo vai dizer nesse primeiro versículo. Depois de dizer Paulo, servo de Jesus Cristo, Paulo vai dizer chamado para ser apóstolo.
chamado para ser apóstolo. Percebam que Paulo ainda está apresentando a si mesmo, está fazendo uma apresentação de si como autor dessa carta, e é muito interessante perceber que ele acha necessário dizer o que nós acabamos de ler, que ele, Paulo, era servo doulos de Jesus Cristo, mas que ele, Paulo, também havia sido chamado para ser apóstolo. Ele é muito claro em suas palavras e ele diz que o seu chamado, o seu comissionamento, a sua vocação feita por Deus era para que ele fosse apóstolo. É muito interessante alguns detalhes da língua original de qualquer texto. Qualquer texto, se nós estamos acessando esse texto por meio de uma tradução, como é o nosso caso aqui, é interessante consultar a língua original desse texto. Se você vai ler um texto de algum filósofo alemão, por exemplo, se você vai ler um texto de Kant, de Hegel, que são escritores alemães, é interessante que você consulte o alemão, porque o texto na sua língua original, ele apresenta riqueza de detalhes que não são percebidos muitas vezes numa tradução. E nós estamos diante de um texto que não foi escrito na língua portuguesa. A carta de Paulo aos Romanos foi escrita na língua grega. E é muito interessante, se possível, é claro que nem todos vão poder fazer isso, mas se possível, verificar o que Paulo diz na língua em que essa carta foi escrita originalmente, vai nos dar alguma percepção de detalhes que não são notados quando nós estamos apenas com uma tradução. E é muito interessante perceber quando Paulo diz chamado para ser apóstolo, Paulo está usando uma palavra que no grego é kletos. E a palavra kletos, que foi traduzida aqui por chamado, é uma palavra que tem a mesma raiz e é uma palavra que tem a sua mesma origem em uma das duas palavras que formam o nome igreja no Novo Testamento. A palavra igreja no Novo Testamento como um todo, igreja é a tradução de uma palavra eclesia. E a palavra eclesia ela é formada por duas palavras, ek e klesia. E essa segunda parte, klesia, ela tem exatamente a mesma raiz dessa palavra que Paulo está usando aqui e foi traduzida por chamado. Quando Paulo diz, eu sou servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, ele está usando, repito, uma palavra que tem a mesma raiz daquela que está dentro da palavra igreja na sua língua, na língua grega, na língua do Novo Testamento. Igreja, irmãos, por que eu estou fazendo essa relação? Estou fazendo essa relação para que nós percebamos que, assim como Paulo diz, eu sou chamado para ser apóstolo, a palavra igreja, ela significa justamente chamados. Chamados. Se nós fôssemos dar um significado para a igreja, significado de acordo com a etimologia da palavra, de acordo com o que a palavra realmente significa, igrejas são aqueles que são chamados, e aí o ek de eclesia dá a ideia de para fora, e aí até algumas pessoas traduzem igreja por aqueles que são chamados para fora. E aí alguns dizem, chamados para fora do mundo, chamados para fora do sistema mundano, tá? Mas isso aí não é algo que está na própria palavra igreja. O certo é que a palavra igreja, ela tem justamente esse sentido. São pessoas que foram chamadas, foram pessoas que foram comissionadas, foram pessoas que foram convocadas para se reunirem e tratarem de um determinado assunto. A palavra igreja, a palavra eclesia, ela surge entre os gregos e ela é utilizada justamente para expressar a assembleia que era realizada lá nas cidades-estados gregas da antiguidade, principalmente Atenas
quando o povo era convocado para fazer uma assembleia, para se reunir e tratar de determinados assuntos, a palavra utilizada era justamente a palavra eclesia. Eclesia, igreja, são aqueles que são chamados, são aqueles que são vocacionados. E é muito interessante perceber que Paulo usa uma palavra da mesma raiz. Ele diz: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Eu fui comissionado, eu fui convocado, eu fui recrutado para cumprir um papel. E ele diz qual é. Ele próprio diz: fui chamado para ser o que, irmãos? Apóstolo. Paulo tinha plena consciência do chamado que ele havia recebido da parte de Deus. E essa é uma lição muito grande para cada um de nós. Talvez você não chegue a essa reflexão, mas eu quero justamente refletir acerca disso. Quando Paulo reconhece o seu chamado, ele, mesmo sem perceber, ele nos faz também parar para refletirmos acerca também do nosso próprio chamado. Acerca do nosso próprio chamado. Como membros do corpo de Cristo, como membros da igreja, nós também fomos chamados. Lembre-se, chamado aqui, kletos e eclesia, são termos que expressam justamente ser chamado, ser vocacionado, ser comissionado. E assim como Paulo foi chamado, assim como Paulo foi vocacionado, todos nós, como igreja, todos nós também fomos chamados e vocacionados. Todos nós. Quantos aqui se sentem membros da igreja de Cristo? Quantos aqui se sentem membros do corpo de Cristo? Levantem as mãos e digam amém. Amém. Se você se considera membro da igreja, membro do corpo de Cristo, você também é um chamado. Você também é um vocacionado. Porque a igreja é justamente isso. A igreja são todos aqueles que foram chamados, todos aqueles que foram vocacionados. Assim como Paulo foi chamado, você também foi chamado, eu também fui chamado. Assim como Paulo diz: eu fui chamado, você e eu, todos nós que fazemos parte da igreja, nós também fomos chamados e fomos vocacionados pelo Senhor nosso Deus. Quantos podem dizer amém? Graças a Deus, porque nós fomos chamados, porque nós fomos vocacionados. Agora, a condição de chamados, a condição de vocacionados, ela remete para algo que muitos ignoram. Ninguém é chamado, ninguém é vocacionado sem propósitos. Imagine, você vai passando na rua, aí alguém te chama: irmã Gardênia, vem cá, por favor, irmã Gardênia, vem até aqui. Aí a irmã Gardênia vai até a pessoa, aí a Gardênia fica esperando, e a pessoa nada diz, a pessoa nada fala. Aí a Gardênia vai e menciona: por que você me chamou? E a pessoa vai e diz: para nada. Faz sentido chamar alguém para nada? Não. Vocacionar alguém? Para usar palavras mais fortes, faz sentido recrutar alguém, convocar alguém para nada? Faz sentido, irmãos? Não faz. É exatamente por isso, quando Paulo usa aqui a palavra chamado, ele complementa essa palavra e ele diz para que ele, Paulo, havia sido chamado. Ele, Paulo, sabia
com toda a clareza possível para que ele fora chamado por Deus. E para que mesmo Paulo foi chamado? Para ser apóstolo. Ser chamado, irmão, ser vocacionado, remete para a consciência da razão pela qual fomos chamados e vocacionados. Ter a consciência de que foi chamado remete para o objetivo desse chamado, o propósito desse chamado. E é justamente isso que Paulo está fazendo, e é justamente isso que eu quero despertar em cada um de nós por meio dessa reflexão. Como membros da igreja, como membros do corpo de Cristo, nós também fomos chamados. Agora, para que nós fomos chamados? Paulo sabia qual era a sua comissão, o seu chamado. Seu chamado era para ser apóstolo. E nós? E nós? E eu, Lauro? Se eu digo que eu sou igreja também, que eu faço parte do corpo de Cristo, lembre-se, igreja, eclesia, chamados. Se eu me reconheço como parte da igreja, se eu me reconheço como parte do corpo de Cristo, isso deve me fazer parar para pensar e refletir acerca do chamado que eu recebi, porque ninguém é chamado, ninguém é vocacionado, ninguém é recrutado para nada. Não faz sentido ser chamado para nada. Não faz sentido. Quem foi chamado? Foi chamado para algo. Quem foi convocado, porque esse também é o sentido da palavra igreja na língua grega. Quem foi convocado, quem foi chamado e foi convocado para algo. Todos nós. Amém, irmãos? Amém. Se você é igreja, se você faz parte da igreja de Cristo, se você é um desses que no Novo Testamento são chamados de convocados, comissionados, vocacionados e chamados, você tem algo para ser feito. Assim como Paulo recebeu esse chamado para ser apóstolo, alguns receberam chamado para serem profetas. Outros receberam chamado para serem mestres. Outros receberam chamado para serem evangelistas. Outros receberam chamado para serem apóstolos, como Paulo, não no sentido de hoje em dia, mas no sentido correto, no sentido bíblico, que era aquele que era enviado por uma igreja para realizar um trabalho específico. Se assemelha muito ao que nós chamamos de missionário hoje em dia. Outros foram chamados para serem missionários, outros foram chamados para serem pastores, outros foram chamados para serem intercessores, outros foram chamados para obras diversas. Agora, uma coisa eu particularmente não acredito. Eu não acredito que Deus tenha chamado alguém para realizar absolutamente nada. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que Deus tenha chamado a minha vida para eu não fazer nada. Eu não acredito que o irmão Diego Vilana tenha sido chamado para realizar nada. Eu não acredito que o irmão Roniel tenha sido convocado por Cristo para fazer absolutamente nada. Eu não acredito
acredito que a irmã Sônia tenha sido chamada por Deus para também nada fazer. Da mesma forma, a irmã Ocerlane, a irmã Yasmin, a irmã Wanda, estou citando apenas algumas das pessoas que estão há menos tempo conosco. Andressa já está há mais de 15 anos, Diego também há mais de 15 anos, irmã Oliveira há mais de 15 anos, irmã Enedina também, a Daniela Vaz há mais de 15 anos, irmã Everarda há mais de 15 anos, a irmã Gardenha, acho que está quase 15 anos também, né, Gardenha? Logo que eu cheguei também, sua família chegou, né? E aí, a irmã Ocelane, a irmã Yasmin, a irmã Wanda, são algumas das pessoas que chegaram mais recentemente. Independentemente do tempo que temos, seja um ano, um mês, ou 10 anos, ou 20, 30 anos, todos aqueles que foram chamados por Deus, foram chamados para realizar algo nesta obra que é tão grande, mas que tem poucas pessoas que têm consciência do chamado que receberam. Eu não acredito, irmãos, que nós fomos chamados para apenas sentar nos bancos. É claro que a obra de alguns vai estar ligada ao templo. A obra de alguns vai estar intrinsecamente ligada ao templo, mas não necessariamente apenas ao templo. A obra de outros não vai estar presa ao templo de forma nenhuma. A obra de outros só vai poder ser realizada lá fora. É o caso do evangelista. Não existe evangelista que vive apenas dentro de 4 paredes de templos. O trabalho do evangelista, o chamado de um evangelista, é para estar fora, pregando o evangelho, ensinando o evangelho. É impossível realizar um trabalho de evangelista dentro de 4 paredes de um templo. Então, a obra de alguns, o chamado de alguns, pode às vezes ser realizado dentro do templo, mas o chamado de outros não. E cabe a cada um de nós, irmãos, conforme Paulo diz, Paulo está falando de si mesmo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Qual é o teu chamado? Qual é o teu chamado? Meus irmãos, nós vivemos uma época de crise, de profunda crise, de consciência em relação ao chamado que recebemos de Deus. Existe uma crise tremenda, porque muitas pessoas não sabem para que foram chamadas. Muitas pessoas acham que foram chamadas para serem ricas. E é possível que Deus chame alguns para serem mantenedores financeiros da sua obra. Deus chama pessoas para isso também. Se você olhar o livro de Lucas, capítulo 8, versículos 1 e 2, você vai encontrar um grupo de mulheres que haviam sido vocacionadas por Deus para sustentar financeiramente o ministério de Jesus. Mas o que muitos crentes estão achando é que Deus chamou a igreja toda, todos os crentes, para serem ricos. Isso não é verdade. Muitas pessoas fazem do desejo de riqueza o seu suposto chamado. E Deus nos chamou, irmãos, a totalidade da sua igreja para ser de pessoas ricas. Repito, Deus sem dúvida nenhuma comissionou algumas pessoas para contribuírem financeiramente com a sua obra. Contribuir financeiramente de forma impactante. Não é só com aquela questão que Deus orienta para todo mundo, que é contribuir com ofertas, com contribuições
para que a obra do Senhor tenha manutenção, não é contribuir nesse sentido, mas pessoas que foram chamadas para contribuir de uma forma especial. Sem dúvida Deus chamou pessoas assim. Mas, meus irmãos, Deus não chamou pessoas apenas para isso. E muitas pessoas, muitos cristãos estão achando que se ele vem ao culto, senta no banco, ou dependendo do tempo sendo cadeira, senta numa cadeira, aí ele participa do culto, ele ouve a pregação, ele dá a oferta dele, alguns contribuem com o dízimo, e aí ele vai embora, e ele acha que a sua vida cristã se limita a isso. Meus irmãos, nós não fomos chamados só para isso. Todos nós devemos cultuar a Deus, sim. Devemos adorar a Deus coletivamente. Sentimos falta disso durante esses quase 5 meses de isolamento social por conta da Covid-19. Nós estávamos adorando a Deus reunidos virtualmente, cada um nas suas casas, por meio de lives, por meio de recursos tecnológicos. E estávamos sentindo falta de momentos como esse aqui, momentos para estarmos juntos, momentos para adorarmos a Deus coletivamente. Esses momentos são importantes, sim, são importantes. Mas nós não fomos chamados só para isso. Paulo adorava a Deus na igreja de Antioquia da Síria. Paulo adorava a Deus nas igrejas por onde ele havia passado. Paulo cultuava ao Senhor juntamente com os demais irmãos. Mas o chamado de Paulo não era só para cultuar juntamente com os demais irmãos. O chamado de Deus para Paulo era para que ele fosse apóstolos. Todos são apóstolos? Não. Mas todos têm um chamado. Paulo disse, quando ele escreve para a igreja em Corinto, que a igreja é como um corpo. E assim como num corpo tem muitos membros, na igreja também há diversidade de dons. Um é apóstolo, o outro é evangelista, o outro é profeta, o outro é mestre, o outro tem dom de cura, o outro tem revelação, o outro tem palavra da sabedoria, o outro tem palavra do conhecimento. E ele vai dando uma infinidade, uma diversidade de dons que estão presentes na igreja. Cada dom desse, ele é exercido por alguém que foi chamado para exercer aquele dom especificamente. Repito, irmãos, eu não acredito que alguém foi chamado para nada. Eu não acredito. Mas o que nós vemos é uma crise. Crise de conhecimento do próprio chamado. As pessoas não sabem para que foram chamadas. Algumas pessoas sequer têm consciência de que foram chamadas para fazer algo, para realizar algo no reino de Deus. As pessoas sequer têm consciência disso. Mas estamos, nós aqui, para dar um exemplo prático, com esse exemplo eu vou encerrar. Nós temos esta igreja, a obra que está na nossa responsabilidade é formada por esta igreja, por uma igreja no Conjunto Metropolitano, por uma igreja no Metrópole 5, uma igreja no Campo Grande 1 e outra igreja no Campo Grande 2. 3 dos 4 dirigentes das outras 4 igrejas, 3 pediram para que nós os substituíssemos. 3. E nós temos dificuldades para substituí-los, porque nós encontramos poucas pessoas
se disponham. Eu não acredito que Deus não tenha chamado mais pastores. Eu não acredito. Eu não acredito que Deus não chame mais pastores. Não acredito. Eu não acredito que Deus não chame mais evangelistas. Eu não acredito que Deus não chame mais profetas. Eu não acredito que Deus não chame mais mestres. Eu não acredito que Deus não chame mais quem cure os enfermos. Eu não acredito que Deus não chame mais quem tem uma palavra de sabedoria para dar. Eu não acredito que Deus não chame mais pessoas para interceder. Eu não acredito que Deus não chame pessoas para ocupar tudo aquilo que é necessário ser realizado na obra dele. Eu não acredito que Deus não chame. Mas nós temos vivido um período de grande crise. Nós temos dificuldades, e eu digo não é só por essa igreja não, é por outras. Converso com outros companheiros de ministérios. Eles também relatam a dificuldade que encontram para colocar líderes nas diversas atividades da igreja. Pessoas que expressam a sua dificuldade de perceber quem são aqueles que têm a vocação para determinada obra, porque as pessoas estão quietas nos seus lugares e ficam ali paradas como se o seu chamado fosse apenas o de estar sentado durante o momento de culto, e terminado o culto, volta-se para casa e só retorna no próximo culto. Há uma crise nos nossos dias. E eu queria que você soubesse dessa noite. Não foi só Paulo que foi chamado para realizar uma obra específica. Você também. Você também. Todos nós. Irmão Luiz Carvalho foi chamado para realizar algo. Se ele tem consciência ou não daquilo para que ele foi chamado, é outra coisa. Mas meu irmão Luiz Carvalho foi chamado para realizar algo, sem dúvida foi. A irmã Ana Célia foi chamada para realizar algo. Se ela sabe o que é que deve ser realizado ou não, é outra questão. Mas ela foi chamada por Deus para realizar algo. O irmão Nilton foi chamado também por Deus para realizar algo. Da mesma forma o Diego Augusto, o irmão Reginier que está ali fora, a irmã Daniela Vaz, a Luciana, a Lígia, a Júlia, a Yasmin, todos nós, à semelhança de Paulo, todos nós fomos chamados. E o melhor a ser feito por cada um de nós é de descobrir para que nós fomos vocacionados, para que nós fomos chamados por Deus. Para que um dia possamos dizer como Paulo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Que cada um de nós venha dizer como Paulo, não necessariamente para realizar o apostolado, mas que eu possa dizer: Lauro, servo de Jesus Cristo, chamado para ensinar. E você diga: Natan, servo de Jesus Cristo, chamado para realizar isso. José Sabino da Silva Filho, servo de Jesus Cristo, chamado para realizar isto. E cada um de nós tenha consciência daquilo para que foi chamado. Amém, irmãos? Quantos entenderam a reflexão que nós gostaríamos de trazer hoje? Digam amém. Amém. Se coloque de pé e ore comigo agora. Em nome de Jesus, quero orar por você para encerrar essa nossa mensagem. Que Deus nos ajude a guardar a sua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor, e principalmente que Deus nos ajude a ter consciência do nosso chamado e que nós realizemos o nosso chamado. Oremos. Amado Deus, em o nome de Jesus,
nós queremos te agradecer, Deus, por esse momento na tua presença. Senhor, falamos um pouco acerca daquilo que Paulo diz acerca de si próprio nesse texto. Paulo era teu servo, doulos de Jesus Cristo, chamado kletos para ser apóstolo. Deus, como igreja também nós fomos chamados. Como igreja também nós fomos vocacionados por Ti, Deus. Agora cabe a cada um de nós, Deus, saber para que fomos chamados, o que é que o Senhor confiou a cada um de nós. Deus, como membros do corpo de Cristo, cada membro tem uma função específica. O olho tem uma função, o nariz tem uma função, a mão tem a sua função, o pé tem a sua função. Deus, cada membro do corpo tem uma função. E como membros do corpo de Cristo, também nós temos uma função. Nós também fomos chamados para algo. E que cada um de nós, Deus, tenha consciência daquilo para que foi chamado. Deus, nos ajude em nome de Jesus, não apenas a ter consciência, mas nos ajude também a praticar aquilo para que fomos chamados. Deus, em nome de Jesus, nós te oramos e pela fé, Deus, nós já te agradecemos. Amém.